E esse vídeo é para você que quer entender de uma vez por todas qual percurso você deve seguir, quais ligas entrar, como investir para conseguir ser lucrativo no Rei do Pitaco. Então a gente vai passar pelas ligas, qual fase você joga uma, qual fase você joga outra, e aí você vai conseguindo evoluir, e aí conseguir chegar no ponto de ser muito lucrativo, ou quem sabe viver disso. Lógico que o caminho não é tão simples assim, não é simplesmente fácil, até simples, mas não é fácil. Você precisa ralar bastante, respeitar as suas fases, ir aos poucos, ir ultrapassando cada hora um novo obstáculo, e aí você vai pro próximo, aí você vai pro próximo, e por aí vai. Não é da noite pro dia, mas com planejamento e com seu esforço no estudo ali, seguindo as coisas que a gente tá falando aqui nessa série de vídeos, eu tenho certeza que você é capaz de conseguir. Fala, mitas e mitas! Eduardo Cruz aqui. Para quem não me conhece, eu sou um especialista em Fantasy Game, que joga mais, principalmente, que estuda Fantasy Game há 10 anos. Eu estou em segundo lugar no Hall da Fama do Rei do Pitaco nesse momento. E em primeiro lugar, nada mais, nada menos do que meu irmão. Porque a gente faz as estratégias juntos e jogamos juntos. E temos essa capacidade, né? Que foi aprendida e foi desenvolvida no curso LFG. Que já tem aí, nesse momento que eu gravo, quase 1000 alunos já participaram e estão no caminho da lucratividade aí. Então bora lá falar dessa jornada inicial de quem joga Fantasy Game, de quem vai nessa jornada no app do Rei do Pitaco, buscando ser lucrativo, buscando conseguir uma grana, inicialmente uma renda extra com o futebol, que é a grande paixão nacional, né? Então, primeira coisa que você vai fazer, número 1, é jogar a Liga Treino. O que seria a Liga Treino? É a liga gratuita. É a liga que você chega lá e joga e você não paga nada, mas você não ganha nada. Para que serve? É para você aprender, entender como funciona o aplicativo em si, como que joga, como que é a pontuação, as coisas mais básicas, até as coisas mais básicas que a gente falou por aqui, né? Então você vai colocar em prática ali. Mas o que é muito importante dessa fase? Essa fase tem que ser a mais curta de todas. Tem que ser a fase mais curta, porque você tem que ir lá e jogar. Você vai treinar, vai ver as técnicas, vai ver algumas coisinhas de habilidades, entender como funciona o básico, mas você não vai ligar para qual pontuação você fez, você não vai ligar para qual posição você ficou, porque vai ter vários times de qualquer jeito lá e não vai significar muito se você for bem ou mal. Então ignora isso, e a única coisa que você vai pensar é no que você está aprendendo, nos detalhes que você está vendo, que você vai entender o jogo, e assim que você começar a ter as manhas ali, você já vai partir para as ligas pagas, porque você não vai evoluir jogando as gratuitas e vai ficar com a impressão errada. Às vezes você vai super bem lá, tá achando que tá arrebentando e não tá nada. É só coincidência, jogou numa sala que quase ninguém escalou sério e tá com um monte de iniciante, então não tem tanto significado. Então esquece os resultados e fuja o mais rápido possível da liga gratuita, porque ela vai te dar falsas impressões. Isso vai te prejudicar. E da fase mais curta, a gente vai para a fase mais longa. Lembre-se disso. Essa tem que ser a fase mais longa da sua trajetória até chegar no ponto final lá. E a fase número 2 é jogar dobro ou nada. As ligas que se chamam dobro ou nada. O que são as ligas dobro ou nada? São ligas que aproximadamente metade das pessoas ganham. Se tem 50 pessoas, os 22 melhores pontuadores ganharão. E ganharão quanto? O dobro do investimento daquela sala. Existe sala de R$10. Se você ganhar, você ganha 20, ou seja, você ganha R$10 em cima dos R$10 que você investiu, 100% de investimento, que é ótimo. Se você entender um pouquinho de investimento do mundo real, vai perceber que é ótimo ganhar esse 100% ali. E por que essa liga vai ser tão importante? Essa liga, o objetivo que você vai ter, em primeiro lugar, é a liga mais fácil de ganhar, então isso já faz com que você tenha que jogar ela primeiro. Depois, se você estiver ganhando ela, você pense em ir para as outras. Segundo, por que é importante para o seu crescimento saudável no Fantasy Game? Porque essa liga, o objetivo dela é escalar os melhores. Então imagina o seguinte, como que você vai partir para outras ligas mais difíceis de ganhar, com que você precisa entender melhor ali quem são os diferenciais e tudo mais, se você ainda não está ganhando na liga que precisa escalar os melhores. Porque você precisa saber quem são os melhores. É necessário, pô. Como que você vai jogar Fantasy Games sem conseguir interpretar quem são os melhores jogadores? Então faz parte fundamental você estar ganhando dobro nada para você pensar em jogar as outras ligas. Então meu conselho é,
quando você tem menos banca, quando você está começando, fique na dobronada e jogue a dobronada exaustivamente até você enjoar de ganhar dinheiro. Quando você ganhar bastante ali, você vê ali, nossa, eu estou ganhando praticamente toda a rodada, eu estou ganhando num percentual, porque para você ser bem sucedido, você tem que ganhar mais do que perder, só isso. E aí você vai aumentando aos poucos a sua banca. Então essa é a forma de aumentar a banca para quem tem pouco dinheiro. Mesmo se for experiente, mas tiver pouca banca, ou seja, pouco dinheiro disponível para investir, eu aconselho a dobronada também. Então, fique na dobronada um tempão, o tempo que for preciso para você juntar bastante dinheiro, porque essa é a forma mais fácil de você ganhar. Se essa é a forma mais fácil de você ganhar, você tem que levantar o máximo possível o seu dinheiro. Por quê? Porque ele vai servir para outras formas de investimento depois. Só que as outras formas de investimento já tem um risco muito maior de você perder. Só que se você perder essas outras formas, você vai ter a dobronada para sempre estar salvando ali e te mantendo no jogo. E te mantendo ali com uma banca bacana para você não ir diminuindo sua banca, porque o objetivo é sempre crescer. Essa é até uma coisa que você tem que estar na cabeça, né? Que você vai jogar fantasy, o que a pessoa iniciante quer fazer? Ganha, tira o dinheiro. Não, gente. Você está tentando subir de nível. Você nunca vai conseguir ser grande e conseguir grandes coisas se toda vez que você ganhar, você tirar o dinheiro. Você tem que ir reaplicando para aumentando. Porque se você ganha, se você aposta 100 e aí você ganha mais 100, se você tiver 200, se você apostar 200 e ganhar, você pode ganhar mais 200, que são 400. Agora, se você sempre vai ficar no 100 ali, você vai ter muito mais dificuldade de crescer. Você nunca vai chegar num patamar alto. Se quer chegar num patamar alto, você tem que reinvestir o dinheiro. Você deixa de aproveitar o dinheiro no presente, resiste à tentação presente para ganhar muito, muito, muito mais no futuro. É essa a ideia. E as coisas na vida é assim. A gente renuncia a algumas coisas, alguns prazeres momentâneos, porque vai ser muito melhor pra gente no futuro. Só que isso é fácil? Não, não é tão fácil, por isso que as pessoas não fazem, por isso que poucas pessoas são bem-sucedidas nos negócios e em diversas coisas na vida, porque elas não conseguem esperar para receber depois. Mas e aí? Depois, tô muito tempo ali, tô ganhando bastante dobronada, fiz uma banca boa, tô com bastante dinheiro ali para investir, o que eu vou fazer? Aí você já vai começar a ensaiar os seus passos para chegar lá no passo final. O passo final, o que seria? O passo final é você ter capacidade, ter habilidade, ter diversos fatores para você ganhar ligas grandes. Esse é o passo final lá. Mas antes tem todo o caminho. E por onde vai esse caminho? Esse caminho vai nas ligas pequenas. Existe a liga dobronada, que a gente comentou. Existem as ligas pequenas. Elas são geralmente, por exemplo, mitos da rodada, craque da rodada. Essas são duas ligas que elas têm 35 pessoas. E elas são de 10 e 5 reais. E aí você vai ter ali pro primeiro lugar, por exemplo, 10 vezes o investimento. Você investiu 10 reais, o primeiro lugar paga 100 reais. Bastante, 10 vezes. Significa o quê? Se a gente vamos parar para pensar e raciocinar, para eu ser lucrativo é ganhar mais do que perder. Significa que se eu ganhar uma liga e ficar em último em 8, por exemplo, eu investi 90, porque foram 9 vezes, e ganhei 100 reais. Sair lucrativo. Olha só, eu posso perder 8 vezes, ficar em último. Se eu ganhar uma em primeira, eu já tô positivo. Olha que maravilha. É isso que a gente tem que pensar. Sempre pensamento de lucratividade. Então, a partir daí a gente pode começar a jogar outros tipos de liga, que é essas ligas menores. Eu citei as de 35, que é a Mitos e Crack. E existe também, por exemplo, as econômicas, as limitadas, que são valores diferentes, competição um pouquinho maior, mas que ainda continuam até 100 pessoas. E a estratégia no geral vai ser bem parecida com essa, tá? Então eu vou explicar agora para todas essas ligas ali de até 100 pessoas. Então pense sempre que eu estou explicando até 100 pessoas. Eu dei um exemplo inicial das ligas de 35 pessoas, mas até de 100 pessoas se aplica muito às estratégias que eu estou falando aqui. Por quê? Quando a gente jogar lá na dobronada, eu vou dar uma recapitulada e explicar um pouquinho melhor, lembrando que a gente vai fazer outros vídeos aqui, e esses outros vídeos a gente vai ir mais no detalhe de como escalar para uma sala dessa, tá? Mas para isso só depende de você. Vem, eu preciso saber se está gostando. Me ajuda a saber se você está gostando. Como que você faz isso? Dá o like, manda para os amigos, mais pessoas assistirem, porque a gente vai vendo ali quantas pessoas viram, a gente vai entendendo se está gostando, se as pessoas estão perdendo o interesse ou não. E vai, comenta aqui também, o que você escrever também, com certeza eu vou ler, porque é muito importante para mim ler o que vocês escrevem. Então vai, faz tudo o que você tem que fazer aí para ajudar a disseminar a informação, porque quanto mais você ajuda a passar a informação para os outros, mais vem para você. Quando você faz o bem volta. E é
é isso que eu acredito, por isso que eu tô fazendo de graça aqui todos esses vídeos. Então vamos lá, na dobronada, geralmente o que a gente faz? Uma das características é a gente faz o time bem diversificado, escalando os melhores de cada posição, não tem estratégia tão específica. É mais ou menos você vai escalar os melhores de cada posição, você vai ver o melhor lateral, o melhor zagueiro, o melhor goleiro. Lógico que tem uns pequenos detalhes aí, mas vem além. Primeiro você tem que pensar em escalar os melhores jogadores. Quando você chega numa craque da rodada, mitos da rodada ou em qualquer outra liga que é do estilo de tiro curto, ou seja, as ligas que não são dobronada basicamente, você vai precisar arriscar um pouco mais. Porque na dobronada, se eu ficasse na posição 22 ou na posição 1, dá no mesmo, eu ia ganhar exatamente a mesma coisa. Aqui não, eu já falei pra vocês que na liga mitos da rodada, eu coloco R$10 e se eu ficar em primeiro eu vou ganhar 100. Então faz muita diferença se eu ficar em primeiro ou em oitavo. Oitavo, se eu não me engano, ganha R$10, ou seja, só o dinheiro de volta. Então, eu acho que já vale a pena eu correr mais risco. Lembrando que eu falei pra vocês, né? Se vocês ganharem uma, vocês podem perder 8, que continua ainda positivo. E perder 9, você fica no 0 a 0. Então, tá beleza. Isso considerando que você não vai premiar em nada nas ligas, hein? Então vale a pena se arriscar mais. Então, a partir daqui, a gente já vai usar o conceito de fechar defesa. Posso até explicar melhor e mais detalhado por que a gente fecha a defesa. Até matematicamente dá para explicar, mas no geral, acredita em mim que é o seguinte: quando você vai jogar uma competição maior, você tá buscando um prêmio maior e por isso vale a pena se arriscar mais. E qual que seria o risco? O risco principal que a gente tem aqui, geralmente é bem interessante você fechar a defesa. O que é fechar a defesa? Você pôr todos os defensores da mesma defesa. Por quê? Porque você vai depender apenas de uma coisa, daquele time não tomar gol, para todos os seus jogadores somarem 5 pontos. Imagina você ter jogadores de vários times diferentes. Aí você vai depender para esses 5 pontos, que se chama SG, você vai depender de vários jogadores, vários times não tomarem gols. Acaba ficando mais complicado. Ah, mas e se tomar gol eu já era, vou perder. Tudo bem, normal, faz parte, por isso que é um risco maior. Porque você tem muito a ganhar, então você tem que correr um risco maior. E é normal. Só que você pode perder 8 e ganhar uma e sair lucrativo. Então vale a pena você fazer isso. Independente se for na mesma rodada, porque você pode jogar 9 rodadas, perder 8 e ganhar uma. Ou você pode jogar numa rodada só, você jogar 9 ligas e ganhar uma. E você vai sair lucrativo. Então, qual que é a ideia? Vale a pena você arriscar. E o mínimo que eu acho que você tem que arriscar é fechando a defesa. Você pode arriscar em outras coisinhas ali, mas eu acho que vale bastante a pena você colocar todos os defensores do mesmo time para aumentar suas chances de estourar na pontuação. Porque estourando você pode ficar em primeiro vale 10 vezes o seu investimento. Então vale a pena você correr esse risco. E aí as suas estratégias vão ficar bem legais, principalmente quando você conseguir entrar em várias salas dessa, em várias ligas dessa na mesma rodada. Por quê? Porque é mais fácil ganhar com muitos? Não necessariamente. Na verdade, na teoria, daria no mesmo. Só demoraria mais tempo para você ganhar, mas você jogando com um time, jogando com 10, na teoria, as pessoas não vão entender isso. Mas daria no mesmo. Onde está o problema? Hoje quase tudo pra gente. Na mente. A nossa mente é complicada. Por quê? Quando você vai escalar um time só, na maioria das vezes, você vai tentar não usar muito. Tem gente que vai esquecer o que eu falei e vai mesclar a defesa, colocar de vários times, por medo de perder. Medo de perder, tira a vontade de ganhar. Tem gente que só vai ter coragem de colocar todos os defensores do mesmo time, de um time que ele acha que não vai tomar gol. Ou seja, ele tá tentando adivinhar. Ele vai no mais óbvio. E detalhe, quase todo mundo vai no óbvio. Então você pega e não tem a diferencial. Lembra na primeira aula, quando eu expliquei, falei, é uma coisa tão simples e as pessoas não sabem, é o básico. Tá aqui, as pessoas não sabem. As pessoas estão focadas em quê? Em tentar acertar o negócio e não em ter mais chances de ganhar. Quando que você vai ter mais chance de ganhar uma liga como essa? Quando você tiver algumas coisas diferentes da multidão. E só tem 35 times, por exemplo, numa Craques e Mitos. Então significa que você não precisa diferenciar absurdo. Você não precisa ser aquele time mais zebra da rodada. Se você diferenciar um pouquinho, você já vai ter poucos concorrentes. Sua chance de ganhar já aumenta. Então não perca a oportunidade de ser mais ousado, de ter mais coragem. Por isso que às vezes quando você joga com mais times ali, seja em ligas econômicas, que é a liga de R$1, seja na Craques, que é de 5, na Mitos, que é de 10 e por aí vai. Quando você tem mais times ali, você tem coragem de variar, porque você não vai colocar todas as mesmas defesas. E aí isso é uma coisa que eu te falo. Você não vai colocar todos da mesma defesa. Por quê? Porque você vai diversificar, porque você só precisa ganhar uma em cada 9 para ser lucrativo. Não esquece, foca em ser lucrativo. Então você vai ter coragem de variar mais e colocar aquelas defesas que valem mais a pena por não serem tão escaladas. Então vai ser algo que a sua mente não vai pregar uma peça com você e fazer você colocar só no óbvio. E aproveitar que eu tô falando disso, eu tô falando de você colocar defesas diferentes. E os times? E o restante do time do meio para frente? Eu não ousaria tanto, mas eu faria pequenas diferenças de um pro outro. Você sempre tenta colocar jogadores bons, mas não
não necessariamente os mesmos, porque você, no seu estudo, você tem que identificar vários jogadores bons. Então você precisa variar um pouco ali entre eles. E aí surge uma dúvida da fase anterior, que é a fase da dobronada. Qual que é? Devo variar também nos times dobronada? Aí eu falo que não. Na minha opinião, não. Os times dobronada que você utilizar, para mim você deveria usar o mesmo para todas. Porque se você começa a variar os times, provavelmente você vai ganhar com um time e não ganhar com outro. E aí você acaba se dando mal e ficando no 0 a 0 sempre ou perdendo. Eu já fiz até alguns experimentos quanto a isso e acabou sendo bem ruim para mim, porque já é uma liga conservadora que quase metade ganha. Você não precisa tentar diversificar ainda mais, porque aí você vai estar sendo exageradamente conservador, você não vai sair do zero. Você não vai conseguir caminhar para os próximos níveis, você vai ficar parado ali. Então é importante para mim aqui você ter a coragem também de, já é uma liga bem conservadora, escale o mesmo time igual para todas. Naquela rodada, ou você vai ganhar tudo, ou não, você vai perder tudo, na maioria das vezes, e tá tudo bem. A questão é você ganhar mais do que perder. E aí é importante você não investir tudo naquela rodada, né? Essa é uma coisa que você tem que pensar. Eu te aconselho, você vai jogar ali na fase da dobronada, joga uns 20%. Você tá começando, joga 10% do que você tem, 20%. Depois, quando você for pegando a experiência, limita 30% do que você tem ali e pronto. Pode jogar várias ligas? Pode, mas você tem que ter certeza que você está estudando para as várias ligas. Senão, vai só nas ligas que você estudar. Tá, comecei a ganhar bastante ali, comecei a ganhar experiência e aprender a ganhar, tô conseguindo ficar em primeiro em diversas ligas menores ali, o que eu faço? Lembrando que essa fase geralmente não é tão longa quanto a do dobronada. Dobronada, para mim, você tem que ser exaustivamente, ganhar bastante ali para depois você passar para o próximo nível. Aí você vai para a quarta fase, tá? Liga treino, dobronada, ligas pequenas mais dobronada, você nunca vai abandonar a dobronada, você vai sempre continuar lá com as ligas pequenas e a dobronada, porque a dobronada ela vai servir numa rodada que você for muito mal e você perder, a dobronada pode se salvar. Então você vai continuar na dobronada lá. Aí você vai agregar uma pequena parte do seu investimento para as ligas maiores, que aí são as ligas que você vai tentar ganhar grande. Por exemplo, já pode começar com assistência, que é aquela liga que você escala um time só e aí você concorre com R$5, né? Uma premiação maior com milhares de concorrentes geralmente, e as ligas maiores lá com milhares e milhares de pessoas, que aí é muito difícil, o normal é você perder. Põe isso na cabeça, o normal é você perder. Por isso que você vai pegar uma fatia pequena do que você tem e vai começar a jogar nela. Porque você já está ganhando as menores, você vai para ela. Qual a diferença você vai ter que ter? Você vai ter que usar mais. Por quê? Porque sempre é ousado que vai ganhar? Não. Muitas das vezes um time óbvio vai ganhar. Então por que você está falando para usar? Para aumentar suas chances. O que importa é só isso. Não importa qual time ganhou. A questão é qual maneira você tem mais chances de ganhar. E você vai ter mais chances de ganhar quando você conseguir identificar coisas boas, estratégias boas, jogadores bons, defesas que podem não tomar gol boas, que as pessoas não estão vendo tão bem, porque você vai ter menos concorrente e uma possibilidade bacana daquilo acontecer. Você vai buscar diferenciações mais pesadas para você ser diferente. Por quê? Quando você está jogando ligas menores lá, não tem tanta gente na liga, então vai ser mais difícil ter pessoas parecidas. Agora, quando você jogar ligas grandes com milhares e milhares de participantes, vai ter muito time parecido, com um pequeno detalhezinho que vai ser melhor que o seu, então vai ser muito difícil. Quando você estiver acompanhando a rodada, você vai olhar e vai falar, pô, o que eu preciso para ganhar? Aí você vai ver, eu preciso que o Veiga vá bem. Mas todo mundo na minha frente tem o Veiga também. Eu preciso que o Hulk vá bem. Mas todo mundo que tá na sua frente tem o Hulk também. Não adianta nada. Você vai perceber que você precisa ousar. Ter algo diferente para ultrapassar os outros. É aí que você percebe que precisa de uma certa ousadia. E aí o que vai acontecer? Essa percentual bem pequeno em relação às outras, porque você vai continuar jogando a dobro, você vai continuar jogando as ligas pequenas, uma pequena fatia ali para as ligas maiores. E o que vai acontecer? Você vai jogando. Quando o seu dinheiro for ficando bem grande, quando você tá usando uma parte pequena do dinheiro, aí você vai aumentando essa parte das ligas grandes. E aí o que vai acontecer? Em um determinado momento você vai ganhar uma bolada gigantesca, que aí você começa a deslanchar no fantasy, e aí você vai ter que tomar cuidado para não subir a cabeça. Por quê? Quando você ganhar uma bolada nessas ligas maiores, que vai ser com o tempo, gente, porque o normal é perder. Então você vai perder muitas vezes, até chegar um momento que você vai ganhar. Enquanto isso, você tá ganhando com as ligas pequenas, você tá ganhando com a dobro, porque você já pegou a prática nessas competições e tá ganhando com frequência. E a pequena parte que você tá perdendo ali é das grandes, e tá tranquilo. E vai indo até um dia você ganhar. E aí, quando você ganha, tomar cuidado, porque muita gente deslumbra. Começa a escalar trocentos times nas ligas grandes, mais do que você aguenta, mais do que o seu emocional aguenta. Começa a achar que não é qualidade da escalação, é quantidade. Você começa a escalar de um monte, e aí começa a perder tudo. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que seguir no ritmo. Ganhar uma bolada, lógico, vai aumentar um pouquinho o que você tá investindo, vai aumentar. Mas aos poucos, você vai sentindo quantos times você consegue
consegue escalar com qualidade? Com quantos times você consegue ser lucrativo? E aí quando você vai lucrativo, você vai aumentando aos poucos até perceber que aumentando o número de times ali, você não vai ser lucrativo. Você tá perdendo a qualidade, tá perdendo aquela individualidade de escalar o time bem, de saber exatamente como tá o time. Então você vai indo aos poucos. E aí você vai aumentando e cada vez você vai aumentando mais nas ligas grandes, até que chegar a um ponto de que as ligas menores vão te garantir um pequeno lucro ali e você vai começar a jogar para conseguir ganhar grande nas outras ligas. Porque você vai ter um dinheiro tão grande ali guardado que mesmo você perdendo, sei lá, 6, 7, 8, 9 rodadas nas ligas grandes, aquilo não vai te afetar muito. Você vai continuar no seu método, escalando da mesma forma, com a mesma tranquilidade, buscando ganhar e esperando que a vez que você ganhar vai valer por essas 8 rodadas, vai valer por 20, 30, 40, 100 rodadas, dependendo do valor que você ganhar. Viu? É todo um percurso. Primeira coisa que as pessoas fazem quando entram no aplicativo do Rei do Pitaco é jogar ligas maiores. É tentar ganhar grande. Mas não é assim que funciona a vida, gente. A vida funciona de passo a passo. Se você quer ter algo de verdade, quer ter algo consistente, saudável, vai no seu ritmo. Vai aos poucos, vai aprendendo, ganhando nas mais fáceis, subindo, aí vai ganhando nas médias, depois você vai ganhando nas mais difíceis, mas é tudo um processo, é um processo tanto de questão de desenvolvimento de cabeça e mentalidade, desenvolvimento de técnicas para você analisar melhor os jogadores e também ter as estratégias para ir ganhando, e também desenvolvimento do seu dinheiro, senão você vai quebrar. Se for tentar algo muito arriscado com pouca banca, você vai quebrar. Então tem a parte financeira, a parte emocional de você aguentar os baques, por exemplo, você está em primeiro numa liga que paga 500 mil e você perdeu o SG no finalzinho e fica doido. Então você tem que aguentar esse controle emocional. Você tem que aguentar escalar os times de uma forma interessante, em quantidades maiores. E você tem que ter o bolso ali para aguentar se der ruim. Aí entra o conhecimento, entra tudo. Tudo isso tem que entrar. Por isso você deve seguir uma ordem lógica. Escuta a voz da experiência, porque eu já acompanhei muita gente. Eu tenho curso, eu tenho um plano de sócios, eu tenho contato com milhares de pessoas o tempo inteiro, então eu vejo o percurso de pessoas que têm sucesso e de pessoas que não têm, e aí eu posso vir aqui passar para vocês o que vai gerar a maior chance de você ter sucesso, que é o que eu tô esperando aqui, e que você venha e me retorne e fala, puta, deu muito certo. Comecei lá atrás e agora eu tô voando aqui. Eu tô pensando em viver disso, ou eu conquistei tais coisas aqui para minha família, tudo por causa disso. E eu sei que esse dia vai chegar se você seguir os passos de forma correta e aplicar o esforço e estudo necessário. Então, bora lá. Não esquece de antes, se inscreve aqui no canal para você receber novos vídeos e me contar se você gostou desse vídeo aqui, que a gente vai forte para transformar essa turma nova aí em lucrativa e o mercado do fantasy só crescer, que aí todos ganhamos.